Hoje você vai aprender, hoje você vai conhecer o mundo espiritual. Ah, esse gordinho não sabe nada. Esse gordinho só fala lorota. Eu vou te mostrar uma foto antes do cara morrer. O que ele registrou? Foi um caso documentado. É um caso que são considerados como crepe parará pururu pasta. Existe, se você é uma pessoa leiga no assunto, existe a internet, existe a Deep Parará Pururu Web e depois lá embaixo tem a Dark Parará Pururu Web, tá? E muitas vezes os mecanismos como Google, DuckDuckGo, eles proíbem o compartilhamento de certa informação por ser perturbadora demais. Por exemplo, tem um livro que quem lê comete suicídio. E aí eles ocultaram esse livro, tá? Porque deixava as pessoas loucas. Então existem mecanismos, abre aspas, de defesa, fecha aspas, que incumbem, né, a verdade. E aí você eventualmente acaba encontrando algumas imagens que são vazadas lá da Dark Parará Pururu Web para a superfície, as quais eu vou trazer para você. Quando eu falo para as pessoas o seguinte, olha, nós estamos próximos do fim da humanidade, pessoalmente eu não sei. Eu acredito que nós estamos próximos de algum reset. Eu não acredito que ainda é o fim. É uma opinião pessoal minha. Não quer dizer que se represente na verdade. Mas eu falo para as pessoas o seguinte, não compensa ficar na floresta. Eu trouxe documentários de ex-militares, militares russos, militares americanos, canadenses, inclusive teve um general, um tenente do Exército Brasileiro aqui que trabalhou na floresta há mais do que 40 anos. Todos eles compartilharam do mesmo pensamento. Floresta, além de não ser um lugar para amador, nem índio quer estar. Quando você olha para uma tribo indígena, eles fazem uma limpeza numa área, montam lá suas ocas lá, aqueles negócios que eles moram ali, e toda vez que o índio precisa ir na floresta, porque eles cultivam os próprios alimentos, eles delimitam uma área na floresta para ter alimento, para ter criação de alguns animais, para ter ervas medicinais no lugar que eles moram. Eles delimitam aquela área. E quando o índio precisa sair daquela área, eles nunca saem à noite, eles saem em bando, no mínimo 2 pessoas. Quando volta, tem que ter um sinal para saber se está voltando um demônio que está querendo entrar ali, ou a pessoa. Eles têm rituais de purificação, eles pedem licença para entrar em tais lugares. A floresta é um inferno. Eu vivi na floresta durante um tempo. É um inferno. Estive trabalhando em floresta. Cara, é um dos piores lugares para estar. Muitas vezes eu prefiro ficar preso em algum lugar do que ir para a floresta, porque é um lugar tenebroso e é um lugar com grandes desaparecimentos de pessoas. As florestas, como eu posso te explicar? É como se tivesse uma energia das trevas ali. Olha só, quando uma casa ela é clara, quando uma casa é totalmente branca, olha só, o sol, para eu poder te explicar isso, o sol é o maior mecanismo contra demônios que existe. Por isso Jesus Cristo mesmo diz, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Porque o sol, ele emite algum tipo de frequência, segundo o livro de Enoque, que ele consegue inibir as trevas. Aí quando o sol ele desce, ele some ali, as trevas ficam mais afoitas. O horário do diabo é o horário da noite, mais precisamente 3 horas da manhã. Então é quando não tem sol ali, quando não tem influência. Por isso é dito que quando houver 3 noites de escuridão, quando simplesmente o sol se fechar, nós vamos viver o verdadeiro inferno aqui. É o que é dito. Então o sol tem um mecanismo de defesa. A casa que é branca, que é arejada, não estou falando de hospital nem de manicômio, estou falando de casa de verdade. Ela sofre menos com esse efeito. Quanto mais escuro, pior é a situação. Por isso que criança gosta de dormir com a luz acesa. Muitas vezes para que existam partículas luminosas no ambiente para dificultar o trabalho das trevas. Tá bom? Agora que você entendeu isso, eu vou te fazer uma pergunta. A floresta é clara ou escura? A floresta sempre é escura. Mesmo que você se emboque na floresta 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, é sempre escuro. Muitas vezes é muito raro de você encontrar um momento na floresta que é claro. E aí acontece, você está na floresta, deu 3 horas da tarde, o negócio começa a ficar muito escuro. Parece que já é 7 horas da noite. Então a floresta, além de ser um lugar escuro, é um lugar mofado. E o mofo, segundo a Bíblia, é um lugar de impureza.
mofado, úmido e escuro. O que você acha? É um lugar propício a demônios. Os índios não gostam de ir para lá, nem índio gosta. Por exemplo, no Brasil antigamente, eu já contei essa história, existiam caravanas, por exemplo, por que existe rodovia? Por que no passado, na década de 60, não, melhor ainda, por que desde o descobrimento do Brasil, eles sempre trabalharam em estradas longas? Por que os caras nunca quiseram atravessar a floresta? Por que é sempre uma estrada muito larga? Porque é muito fácil de você entrar na floresta e não sair. E antigamente existiam pessoas que eles pagavam para poder, eu preciso levar um carregamento de açúcar de uma cidade para outra. Eles pagavam pessoas, né, que eram, eu esqueci o nome, mercenários, né, para poder fazer o resguardo. A história de Cuca, o Reptiliano, Saci Pererê, entre outros aí, folclore brasileiro, não veio à toa. Não veio à toa. Realmente existia um grande número de seres das trevas que a galera tinha medo. Tinha medo e, assim, algo tenebroso. Então, floresta nunca é um lugar bom. Eu sempre falo, você quer sobreviver à inversão magnética? Pode ser que você não sobreviva, pode ser que ninguém daqui sobreviva. Porém, se você quer tentar sobreviver, não se desespere. Mas o mais importante, vá para um sítio. Eu, por exemplo, meu irmão, eu cortei todas as árvores na minha região. Falei, não, mas você vai esconder como? Meu irmão, se eu deixar as árvores próximas, isso no meu caso, porque não é área de preservação ambiental, tá? O que acontece? Se eu deixar elas próximas, alguém se esconde ali e mete uma bala em mim. Agora eu consigo ver de longe. Mas o mais importante é ter luz. Então o que acontece? É complicado. Trabalhar com floresta é uma coisa complicada. Todo mundo, inclusive se você olhar e analisar meus vídeos de floresta, vai entender o que o pessoal falava ali. Aí, olha só, eu tenho uma foto para te mostrar do cara que ele registrou esse momento antes de sumir, tá? A última foto não é uma foto pesada, mas é uma foto perturbadora, tá? Então eu vou dar play aqui na foto, você vai lá e afasta as crianças do monitor, não sei, dá uma pausa aí, tá bom? Deu a pausa? Posso mostrar a foto? Então olha só, estas são as últimas fotografias antes de morrer, né, Daran Pesadilhas, né? Então, olha só a foto que ele tirou aqui. Ele foi encontrado morto, tá? Ele estava próximo de uma floresta, possivelmente andando de carro, não sei o estado da vida da pessoa, mas a última foto que ele encontrou foi essa, ó. Esse tipo de ser. Você vê claramente 2 olhos, você vê um rosto e uma estatura aí de uns 8 metros de comprimento. Aí, essa estatura você vê nitidamente que são raízes que se estendem. Quando eu falo que os druidas, existem animais que se assemelham, por exemplo, a árvores, os caras, não, isso não existe. Existe. Você olha para uma árvore, você parece que algum tipo de galho, alguma coisa, parece que é um ser que está dormindo ali, e muitas vezes tá? Minha opinião pessoal. Então, antes do cara ir embora, antes dele ir dessa para melhor, dado como desaparecido, esse foi o último registro que o cara fez, ó. Olha para você ver, que ser que é esse, meu irmão? Isso parece até aqueles seres que saem dos dimensões de Abaddon. Então você vê. Aí nós temos outras fotos que eu queria trazer aqui para vocês. Por exemplo, essa foto também, eu não lembro o nome da pessoa, ele registrou essa foto e veio a óbito, tá? Então o que acontece? O cara chegou no quintal dele, né, na varanda dele, ele foi lá, bateu essa foto e veio a óbito, tá? Então, assim, olha que o cara registrou um monte de coisa. Ah, são seres humanos. Não, meu irmão, não é seres humanos, são demônios. As pessoas, olha só, elas desacreditam de Jesus. As pessoas não dão valor para Jesus como deveria dar. Aí as pessoas falam o quê? Vamos virar bruxas no TikTok. Vamos fazer aquelas brincadeiras do espelho, Charlie. Aí fica nessa porcaria. Não, isso não existe, é brincadeira. Eu vi no Netflix. Netflix, o maior canto ocultista do planeta. Só tem documentário de seriado de bruxa ali, de trevas ali, não tem nada que é bom ali. Até zombadas que os caras zombaram. Aí o cara, não, aquilo ali. Cara, olha, bruxaria. Você que é bruxa de TikTok, você que gosta de fazer seus rituaizinhos, você simplesmente só é um peão no meio desse jogo. Você só é um peão. Para começar, bruxo, olha só, todo sacerdócio de magia negra é feito por homens. As mulheres, elas só entram na magia negra para a sociedade vril como magia sexual. Apenas isso, são objetos descartáveis. Inclusive, muitas vezes, em sexo e assassinato. Então, não serve para nada. Não é à toa que muitas culturas, sociedades secretas, não aceitam mulher. Eles consideram mulheres como inferiores. Apenas uma ferramenta.
Então, assim, você acha que você está fazendo alguma coisa de bruxaria, você está voltando para si mesmo. Teve um monte de caso de gente aqui, eu não vou dizer nomes, já foi mais ou menos umas 3 vezes. O cara falou comigo assim: meu irmão, tô namorando com uma mulher que ela é bruxa. Aí a mulher tá perturbada querendo se matar. Eu falei: meu irmão, a mulher tá fazendo aliança com o demônio, com o diabo. Como é que ela quer ter uma vida em paz? Como é que ela quer ser feliz? Não tem como. Ah, mas eu vou. Aí o outro cara falou assim: não, mas eu vou levar minha mulher no curandeiro, vou levar minha mulher na bruxa, vou levar. Meu irmão, não dá. Aí teve um cara que falou assim: ah, eu orei pra Deus pedindo justiça, deu merda com a família. Ah, o outro lá falou que vai levar a mulher que é bruxa, numa mulher que é bruxa pra curar. Ah, não, minha mulher tá pensando em morrer, ela é bruxa, e ela faz a magia dela, e ela quer ir, outra mulher que ela tá pensando em se matar. Meu irmão, o fruto do diabo é a desgraça, destruição e morte. Desgraça, destruição e morte. É isso que o diabo provoca nas pessoas. Então, assim, não tem o que falar. Olha só, os verdadeiros bruxos, eles não são humanos. Só para te avisar uma coisa, você que gosta de trabalhar com bruxarias no TikTok, você que acha super cool, super queen, só para te avisar uma coisa, os verdadeiros bruxos não são humanos. A natureza dos bruxos não é humana. Por que não é humana? Porque até mesmo o ser humano, até mesmo Hitler, até o bigodudo, ele tem um freio. Até mesmo os seres humanos, eles têm um nível que eles não conseguem alcançar. Fala, ó, ok, é até aqui que eu posso ir, eu não consigo ir mais, que eu vou vomitar, eu não consigo ir mais. Então o ser humano tem uma partícula do Espírito Santo dentro dele que impede ele de fazer merda. Então muitas pessoas têm um limite para fazer merda. E o que acontece? Desde a linhagem de Gênesis 6, do processo de hibridização, eles começaram a adulterar aquilo ali e criaram biocorpos, corpos robóticos e biológicos, para que anjos caídos pudessem se apoderar. E aí esses anjos caídos não têm escrúpulos. Não existe a barreira que impede eles de fazer o mal. Se você acha que você faz mal, você não conhece esses caras. Você não faz ideia do que esses caras fazem. Você vomitaria se soubesse o que esses caras fazem. Então, simplesmente, a coisa é muito pior. Aí, eu falo para as pessoas que, assim, sem a proteção e o amparo de Deus, você tá nesse mundo, meu irmão, você pode morrer assim, ó. E se você morrer sem a proteção de Deus, é fim de jogo eternamente. Tá? Ah, mas eu não acredito no inferno eterno. Não interessa o que você acredita. Não interessa. As coisas não giram na sua bunda. As coisas, meu irmão, não giram no seu umbigo. Não interessa se você odeia Deus. Não te interessa se você não acredita em Jesus Cristo. Não interessa. As coisas não giram em prol de você. Não é porque você não acredita no inferno que ele não existe. Não é porque você não acredita em demônios que eles vão deixar de existir. Não interessa. Você conhece alguém que voltou para cá? Não volta ninguém. Ah, mas meu primo lá no espiritismo, todo aquilo ali é cabala negra pesada. Não volta ninguém, meu irmão. Olha, uma coisa eu garanto para você. Você acreditando em mim ou não, quando você morrer, você vai descobrir a verdade. Então, assim, essa foi o último registro do cara antes de falecer. Tivemos outros registros que eu vou trazer para você em vídeo, tá? Mas praticamente o seguinte. Eu queria falar para vocês que esse aqui é o estado da floresta. Eu falo para as pessoas, não compensa, não compensa. Meu irmão, vou te fazer uma pergunta. Olha a sabedoria antiga. A Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a prisão, tá, dos judeus aí, tá, e chamado de Holopararapururu-Cáustro, tá? E por que eles não fugiram para a floresta? Por que os povos antigos preferiram ir para o campo de concentração que fugir para a floresta? Porque deve ser muito pior, né? Aí eu digo para você o seguinte, e muitos fugiram para a floresta. Inclusive tem um documentário, que eles fizeram um filme depois, que é o seguinte, eles perseguiram uma menina, mataram a família da menina, e a menina conseguiu sobreviver àquele tiroteio. Ela saiu correndo e se embocou na floresta. Aí o cara falou assim, o general, vamos persegui-la, né? O tenente, o general falou assim, não, persiga essa mulher não, essa menina não, em 3 dias ela vai estar morta na floresta. Felizmente ela sobreviveu, porque é próximo dela, mais ou menos alguns quilômetros, existia outra residência e o pessoal deu amparo para ela. Mas 99% dos casos é isso, fugiu para a floresta, está morto. Então tem que tomar muito ressalva, muito ressalva. A Bíblia mesmo fala, não é para você se embocar. A Bíblia fala que você não tem que se misturar com as pessoas e também não viver de forma isolada. Você não pode. Então, assim, tem precauções que devem ser seguidas. Então o cara registrou, foi um dos últimos momentos dele. E
na floresta. Eu não gosto de floresta. É uma opinião pessoal. Dá para se esconder na floresta do sistema? Dá. É só você ver a história do Lázaro. O cara se escondeu, mas o cara era satanista. Uma coisa é um bruxo na floresta, né, que tem comunhão com o diabo lá na floresta. Outra coisa é um cristão, um cordeirinho na floresta. Irmão, o problema do cristão de hoje em dia é que o cara não é cristão. Olha só, você falar assim, eu aceito Jesus Cristo na minha vida. Prove. Porque, olha só, tem pessoas que são espíritas e acreditam em Jesus. É uma palhaçada isso. Tem pessoas que são judaísmo e acreditam em Jesus. Uma palhaçada. Tem um monte de gente que declara a sua fé em Jesus e vive um mundo de inequidade, sabe? Um mundo pervertido. É muito fácil falar da boca para fora. Tem gente, meu irmão, que fala que acredita em Jesus, trai a esposa, trai o marido, trai tudo. Então não adianta só falar. Você tem que provar a sua fé. A sua fé será provada. E você acha o quê? O ser humano hoje que tem uma fé fraca, o cristão hoje que tem uma fé abalável, se ele entrar num ponto de ruptura, ele desiste de Cristo. Se o cara enfrentar um extremo muito grande, olha, vou te dizer uma coisa, das 1000 pessoas que vão assistir esse vídeo, vamos supor, das 1000 pessoas, quando enfrentar a verdadeira grande tribulação, dessas 1000 pessoas, 900 vão deserdar de Cristo. 900 vão se convencer do diabo para poder sobreviver. Agora fala da boca para fora. Não, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Mas você é capaz de morrer de fome por Cristo? Você é capaz de seguir o preceito de Jesus Cristo, né? E se tiver que ir para o olho da rua, você e sua família ver os seus filhos morrendo no olho da rua por Cristo, você é capaz? Eu acho que não. Pelo ensaio do mundo que nós estamos vivendo, pelo ensaio das coisas que estão se tornando, as pessoas não são capazes disso, que dirá no futuro. Então, verdadeiramente, muitos dos que estão assistindo aqui, mais do que 90%, vão deserdar de Cristo, eu tenho certeza. Então a sua fé será testada. Aí eu digo para você que para formar alianças com Cristo, fortalecer a sua fé, buscar o reino de Deus, fortaleça a sua fé, todos os dias fortaleça. É o maior presente da humanidade, é a presença de Jesus Cristo. Cara, se não tivesse Jesus Cristo, nós nem vivos estaríamos. Então, enquanto ainda é permitido ler a Bíblia, enquanto ainda é permitido seguir Jesus Cristo, siga verdadeiramente. É o que eu sempre digo aqui no meu canal, é extremamente importante para você. Então essas são as duas fotos que eu queria trazer para você poder entender sobre o assunto. Eu vou trazer um próximo vídeo que vai ser a continuação dessa história, para você entender onde que essas coisas vão nos levar, tá bom? Onde que essa iniquidade, essa anomia de Jesus Cristo vai nos levar, tá bom? Peço para você se inscrever, ativar as notificações e também tornar-se membro do canal, que tem muito conteúdo relevante por lá. Fique na paz.